porque Deus é bueno e sua fidelidade se estende de geração a geração. Amém. Agradecidos uma vez mais. Domingo estivemos aqui, um grande culto, Deus falou em nossos corações, nós outros cantamos, dançamos, ofrendamos, diezmamos e saímos dessa casa lleno de graça, lleno de gozo. E hoje volvemos de novo. O pão de domingo serviu para nos trazer hasta hoje. E o pão de hoje nos serve para levar hasta domingo, para aqueles que não vão em Tifton. Mas estamos muito agradecidos a Deus por esse final de semana que passamos, um final de semana muito bendecido, aonde que miramos a mão de Deus operar tanto em la unidade da igreja, tanto em la unidade, tanto em la comunhão uns com os outros. Foi algo muito bueno. E tudo que se passou, o culto bajo las estrelas, foi tremendo. Foi um culto muito tremendo. O culto de dones, sim, de talentos. Quantos talentos nós outros ouvimos aqui sábado. Quantas cantoras, cantores, todos se interessaram por participar da casa de Deus, por estar aqui prestando esse culto a Deus. Foi algo muito tremendo. E de hoje estou muito satisfeito, contente. Estou melhorando também da situação que de hoje já estou enfrentando há uns 12, 13 meses, não, Cíntia? E depois, por último, fui ao doutor. Estou melhorando, estou muito melhor ayer, hoje. Está tudo muito. Deus é bueno e sua fidelidade se estende de geração a geração. Amém? Estou falando um pouquinho para dar tempo de todos da alabança volver, mas eu penso que já volveram, porque Gero já está aqui. Yes. Então, que Deus siga bendizendo. Está chegando mais gente, os irmãos que estavam, já está volvendo. E aí, depois que senta, já fomos no banho, já fizemos tudo o que tinha que fazer. Depois que sentou, não temos mais que fazer movimentos, porque todo o movimento de agora para adelante é em direção ao cielo, em direção a Deus. Amém? Graças, igreja, por cooperar de todas as formas, de todas as maneiras que se cooperaram. Muitas graças. Eu não tenho como pagar, como agradecer melhor, senão apenas falar. Graças a todos que puseram algo. Só de venir já está apoiando, não? Então, graças aos que veniram. A igreja se llenou nesses dias. Os irmãos de Tifton veniram, apoiaram, e foi algo muito tremendo. Agora é preparar para o culto de Congresso das Mulheres. Aí já está emocionadas. E penso, todas as mulheres, todas, não vai viajar, irmã Laura, não vai para South Carolina, South Carolina, para North Carolina, não vai para América, irmã Juanita. Queda todas, abraça. Há uma matéria no Instituto Bíblico que talvez seria a primeira matéria que vou ministrar para esta igreja, quando eu começar o Instituto Bíblico, que vamos começar agora no mês de junho, todavia. E eu estava orando, falando, Deus, qual é a matéria que eu peço para ensinar a aqueles que estão interessados a aprender um pouquinho mais? E quando foi essa semana,
o Senhor falou para mim assim, ó, empieza com apologética bíblica. E aí, por aí vou começar. Não sei se todos aqui sabem o que quer dizer a palavra apologética. Alguém sabe? Levanta a mão assim. Não? Eu hablo um pouquinho, não problema. Vou predicar a hora, já vou meter apologética aí. Irmãos, apologética, a palavra, quer dizer defenda, defesa. Apologia é defesa de alguma coisa. A matéria é apologética. E nós outros aprendemos a defender aquilo que nós outros gostamos, queremos muito. Por exemplo, a equipe de América, a equipe de Toluca, a equipe de cada estado tem seus aficionados. Cada equipe tem seus aficionados. E o aficionado de Toluca não defende a equipe de... Qual é? Qual é a outra equipe aí? Hã? Qual é aquela equipe que Ronaldinho jogou? Hã? Querétaro. Yeah. Então, quando vai jogar Querétaro e Toluca, aí, meu amigo, é uma guerra. Porque os queretianos vai defender aqui. Esse é o território de Querétaro. E no território de Querétaro estão seus aficionados, com uma bandeira na mão, vestido as colores de Querétaro, e pagou o ingresso, a única que Querétaro às vezes não está muito bem, mas paga para ir assistir e echar porra para que a equipe suba, cresça, ganhe. O que interessa para os aficionados de Querétaro é ganhar, mas muitas vezes não ganha. A UNO, com o esforço deles, a equipe às vezes está débil e não ganha. E o mesmo é Toluca. Você não mira gente de Toluca sentado junto com os queretanos, com os de Querétaro. Você não mira gente de Querétaro sentado allá no meio de Toluca. Por quê? Cada um defende o suyo, a bandeira. Assim é. Em Brasília é o mesmo. Em Brasília, muitas equipes, e às vezes termina um game, termina um jogo, hasta peleia. Mataram um terminando um game aí 12 semanas atrás, mataram um muchacho, porque a sangue está hiervendo. E eles hasta matam por sua equipe. Eles matam, peleia, gasta dinheiro, compra as playeras. E é assim. Isto é a apologia à sua equipe, defendendo sua equipe. Existe também os criminosos, aqueles que fazem parte de uma ficção, é ficção que habla de um grupo que droga, que vende droga, que defende, que mata. Como chama esse povo aí? As máfias. Yes, há os grupos de máfias, irmão. E os mafiosos levantam a bandeira de sua máfia. Levanta a bandeira e defende, mata e morre por seus líderes, por os mafiosos, por aqueles que as danham à sociedade, mas existe quem defende eles. Existe aqueles que trabalham para defendê-los, protegê-los, levantar bandeira por eles. Existem. Isto é apologia ao crime, apologia à criminalidade.
São as pessoas que defendem as máfias. Então, apologética é uma matéria que nos ensina a defender aquilo que nós creemos. Apologética é uma matéria que nos ensina a defender aquilo que nós outros creemos. E nós outros estamos falando aqui a hora de apologética cristiana. Apologética cristiana. O que é a apologética cristiana? São nós outros. Apologética cristiana são nós outros que defendemos o Evangelho. São nós outros que defendemos aquilo que Cristo nos ensinou. Apologética cristiana são aqueles que falam, eu sou cristiano, mas de verdade és cristiano. Eles levantam a bandeira de Cristo. Eles vestem como Cristo falou. Homens vestindo, caminhando como Cristo. Mulheres honrando o Evangelho. Os ninhos, os padres ensinando seus filhos a servir a Deus. Não, você vai que assim como os toluquenses ensinam seus filhos a crescer para ser aficionados de Toluca, nos cristianos crescem seus filhos para ser um defensor do cristianismo, defensor de Cristo. Só que as equipes, as máfias, essa aqui na terra apenas. Quando chega aí um tempo, uns matam os outros, o mundo termina, acabou, não há mais. Mas nós outros que defendemos o Evangelho, nós outros, irmãos, somos eternos. Cristo eternizou. Nós outros não temos nossa esperança aqui na terra apenas. Em la terra, quando obedecemos e vivemos por fé, nós outros vivemos uma vida llena de vitória. Uma vida esperando em Deus. Uma vida que nos traz um futuro melhor e que nos traz uma esperança melhor. E pastor, e se morre, a esperança passa para o outro lado. Porque morrer não é final. Morrer é começar de novo na presença de Deus. Para aqueles que trabalham o cristianismo em suas vidas, que rechaça tantas coisas desta vida, às vezes deixa de ir a muitos lugares, porque és cristiano, porque serve a Deus. Nós outros rechaçamos muitas coisas por el fato de ser cristianismo, fazer parte do cristianismo. Isto é apologia à la cristianidade, apologia cristiana, apologia à nossa Bíblia. Quando alguém habla mal da Bíblia, nós outros quedamos enojados. Entende? Habla mal da palavra, quedamos enojados. Porque não sabem, são ignorantes e não conhecem a palavra. E nós outros defendemos também o Evangelho. Só tem uma coisa. Esta noite, eu quero ensinar como defender o Evangelho melhor. Porque muitos que falam que são cristianos, não defendem, não há apologia ao cristianismo. Não há. Vive defendendo outras coisas, levantando bandeira para outras coisas. Mas não levanta a bandeira para Cristo. Não defende a igreja, não defende o cristianismo, não defende as promessas de Deus em nossas vidas. Defende tudo, menos Cristo, menos o Evangelho. Pastor, e como é defender? Eu falei já, quando você, os aficionados, cada um defendendo o suyo. E existem dois reinos. Existe o reino de Deus e o reino do diabo. Existe. Pastor, o inferno existe? É real? O inferno é real? Já existe o inferno? Para aqueles que falaram que sim, é mentirosos. Porque a Bíblia não habla que o inferno existe hoje.
O inferno vai existir e tem lugar preparado para o inferno. Porque o inferno é para aqueles que tiveram oportunidade e rechaçaram Deus. O inferno é para aqueles que têm a oportunidade de servir a Deus e rechaçaram. Para aqueles que tiveram a oportunidade e aceitaram. E quando aceitam, aceitam também a viver na Bíblia, a viver a obediência, a viver por fé, a viver, aprender, mientras estamos vivos, aprender quem é Deus, o que é o céu, qual é a nossa obrigação com Deus e qual é a obrigação de Deus para com nós outros. Nós outros temos que ter esses interesses. Agora, o inferno só vai existir quando chegar o final, a igreja já foi para o céu, porque Cristo veio e levou, e queda o anticristo, e aqui todavia vai se salvar alguns, e vai perder muitos todavia. Aí quando chegar o ponto final, o dia do julgamento, aonde Cristo vai juzgar a humanidade, vai juzgar o diabo, vai juzgar tudo, aí sim, aqueles que foram juzgados, que não são a igreja não vai ser juzgada, porque a igreja, fazendo a vontade de Deus, hoje, já está aprovada para entrar no céu. E é muito mais fácil, Camila. É muito mais fácil, Keila. É muito mais fácil, Naomi. É muito mais fácil você alcançar o céu hoje do que esperar o tempo do anticristo. Por que é mais fácil? Porque hoje temos quem no céu defendendo nós outros? Cristo. Cristo foi, ele falou, foi para o céu preparar lugar. E enquanto ele está no céu, ele está sentado ao lado, à direita de Deus. E quando ele está sentado à direita de Deus, não está ali apenas como um salvador do mundo, porque a obra de salvação, ele já hizo, ele já cumpriu. Ele obedeceu ao Padre, veio por amor e morreu na cruz. Foi enterrado e ressuscitou ao terceiro dia. Para que todos aqueles que querem pertencer ao reino de Deus, que querem pertencer ao cristianismo, aceitem a Cristo e vai viver por fé e por obediência. E quando você falha, e quando você sou cristiano, falhei, pastor, cometi um erro, o que a Bíblia habla? Vai delante do Padre antes que o sol se ponga. Antes que passamos para o outro dia. E pede a Jesus. Pede a Jesus. Padre nuestro que está no céu. Senhor eterno. Eu te alabo por tudo que existe. E hoje eu venho aqui em nome de Jesus. Aí Deus pergunta, e quem é Jesus? Não, Jesus é seu, que veio na terra, morreu, derramou sangue, e agora está sentado à sua direita. E aí, o que você quer? Eu veni em nome de Jesus, pedir perdão por meu pecado que cometi esse dia, por minha falha que cometi esse dia, porque amanhã é outro dia. Eu não quero levar meus pecados, minhas falhas de hoje para amanhã, porque amanhã já tem seus problemas também. Eu vou tentar sobreviver, mas amanhã não me pertence. Eu nem sei se vou despertar amanhã. Eu quero arreglar hoje. Perdona meus pecados, Senhor, delante de seu Filho, que morreu na cruz por meus pecados. Hoje nós outros temos Jesus para interceder por nós outros. Pecamos, falhamos.
E a Bíblia habla que quando você falha com sua esposa, com seu filho, com seu esposo, você não falhou com eles, você falhou primeiro com Deus. Quando você golpeia a sua esposa, você está golpeando na cara de Deus. Quando você golpeia seu esposo, você não está golpeando seu esposo, primeiro você está golpeando na cara de Deus. Porque a todos nós outros que servimos a Deus, nós outros damos honor e damos glória primeiro para Deus. O pecado, primeiro, delante de Deus. Então, quando nós outros cometemos esse pecado, chegamos, vou esperar lá o tumulto acabar. Amém? Amém. E quando nós outros cometemos pecados e chegamos delante de Deus, irmãos, Deus habla, seus pecados estão perdonados, porque Deus mira o seu coração, você perdonou aquele que você heriu, aquele que você golpeou, aquele que você hizo dano. Então seus pecados já estão perdonados. Agora, quando a pessoa quer pedir perdão de Deus, ou eu quero o perdão de Deus para que eu tenha bendições de parte de Deus, e sua esposa costeiriu? Não quer, mulher, problema dela. E sua esposa costeiriu? Não, também não importa, eu não quero saber se tudo aquilo que é conectado aqui na terra será conectado em el cielo. E tudo aquilo que é desconectado no cielo está também desconectado na terra. Portanto, pedimos perdão a Deus, mas também pedimos perdão a quem nós outros estamos ofendendo. Para quê? Para que Deus mire e abra de verdade, esta pessoa quer ser perdonada. Por que, pastor, é assim? Porque nós outros temos que ser gratos a Deus por el perdão de Ele, por nos perdonar nossos pecados. Temos que ser agradecidos, porque Tu perdonaste nossos pecados. E como agradecido que somos, perdonamos a nossos devedores, aqueles que estão necessitando de um perdão de nós outros, aqueles que nós outros dizemos herida e podemos perdonar, ou aqueles que heriram nós outros, está pedindo perdão, e nós outros não devemos cerrar nosso coração, porque o perdão vem primeiro de Deus para mim, e eu sou agradecido, graças Senhor por me perdonar. E quando chega a pessoa que necessita me perdoar, eu não, você é muito mala, não quero te perdonar. Como? Como você quer perdão e não sabe e não quer perdonar a los outros também? Isto não é cristianismo. Cristianismo é aquele que pede perdão, que recebeu a benevolência de Deus, recebeu a graça de Deus, e agora eu, lleno de graça de Deus, eu sei perdonar aqueles que merecem o perdão. Porque se você deve algo para alguém, ou alguém te deve algo, e isto sigue separando os teres dois, de sentar juntos, de fazer parte da mesma igreja, de poder comer juntos, de fazer uma invitação, você não é cristiano. Convence que você não é cristiano, porque o cristiano sigue o exemplo de Deus, de Cristo. E não adianta você falar, vestir bonito, poner uma lente bonita, venir bonito para a igreja, e com uma Bíblia bajo o braço, é um cristiano, porque você pode enganar a todos, engana o pastor, engana o mundo, engana a todos com seu cristianismo, mas Deus mira adentro de seu coração. Deus não mira o que está ali fora. Deus não mira uma Bíblia bonita. Mira, minha Bíblia é vieja, feia, porque é trabalhada, minha Bíblia é trabalhada.
Agora, há cristianos que traz 10 anos com uma Bíblia, a Bíblia está nova todavia. Porque não lê. Bíblia velha, feia, trabalhada, marcada, é porque é Bíblia trabalhada. E as pessoas que têm essas Bíblias, têm conhecimento. Porque lê, rasga. De noite está com sonho, dormido aí, ó, lendo Bíblia. E rasga. E depois conserva lá a Bíblia. Irmãos, carregar este título de cristiano necessita primeiro viver Cristo em você. É falar como o apóstolo Pablo falou: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se minha mulher golpeia minha cara, ela não está golpeando minha cara, está golpeando a cara de Cristo, porque eu estou lleno de Cristo. Se isso algo malo against me, contra mim, não está fazendo contra mim, porque eu já não estou mais peleando com as pessoas que vêm me golpear, que vêm me fazer dano. Eu não golpeio, ao contrário, eu hago o bem para elas. Por quê, pastor? Porque não mais vivo eu. Eu entreguei meu corpo. Eu rendi delante de Deus. E falei: Cristo, sua morte é minha morte. Eu morri para este mundo. Quem quiser me golpear, não vai golpear mais, porque eu não vivo mais. Eu morri. Eu morri para este mundo. E nasci para Deus. Hoje eu estou caminhando aqui, vou e venho para louvor e para a glória de Deus. Eu não busco mais minha glória. Eu não busco mais ser reconhecido por nadie. Eu não busco mais ter fotos em Facebook, em YouTube, para que as pessoas me reconheçam como um pastor. Mira que palavra bonita, mira que isto bonito, mira que pastor guapo, mira que pastor mais... Eu já não pongo, porque não necessito de isto. Eu necessito que o nome de Deus seja glorificado. Eu necessito aprender mais de Deus. Quero aprender mais de Deus para predicar cada dia mais melhor, para que vocês cresçam. Para que vocês cresçam. Como você vai crescer, pastor? Eu quero crescer. Como eu cresço? Llena-se de Deus. Llena-se de Deus. Porque a Bíblia fala em Filipenses que cresça Cristo em mim e que eu diminua. Que cresça Cristo em mim e eu diminua. E quando nós outros fazemos isto, nós outros estamos vivendo para Deus. Não mais para nós outros. Não mais para nós outros. Abrimos nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 23. Jeremias 23, a partir do versículo 23, vou ler. Presta atenção na leitura, porque eu não vou ler 2 vezes, porque tenho 2 textos para ler. E depois terminamos nosso culto. Jeremias 23, versículo 23. Temos? Amém. Soy yo Deus de cerca solamente? Mira a pergunta, já empieza a analisar. Já empieza a analisar no texto. Deus perguntando a nós outros. Sou eu Deus apenas para os que estão cerca de mim? Aí seguimos.
disse Jeová. E não Deus desde muy lejos, a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Oh, estou leyendo 22. Soy yo, Deus de cerca solamente, disse Jeová, e não Deus desde muito lejos? Se ocultara alguno, disse Jeová, em escondrijos, que eu não veja. Pode alguém esconder em algum olho, em algum lugar, que Deus não pode ver? Você pode pecar e esconder de Deus? Não lleno yo, disse Jeová, el cielo e la tierra? Sou Deus chiquito, não puedo llenar cielo e terra. Mi vida, mi glória, llena cielo e terra. Agora vamos para o 25. Eu he oído lo que aqueles profetas dijeron, Deus hablando, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei. 26. Hasta quando estará isto em el coração de los profetas que profetizam mentiras e que profetizam el engano de seus corações? Hasta quando? 27. Não pensam como hacen, que mi pueblo se olvide de mi nombre com seus sueños, que cada uno cuenta a seu companheiro, al modo que sus padres se olvidaram de mi nombre, olvidaram de Jeová por el Deus Baal, buscaram outros deuses. 28. El profeta que tiver sonho, habla comigo. El profeta que tiver sonhos, predica sonhos, habla sonhos, cuente el sonho, e aquele a quem fuera mi palavra, cuente mi palavra verdadeira, que tem que ver la paja com el trigo, disse Jeová. Não és mi palavra como fuego, disse Jeová, e como martillo que quebranta la piedra. Portanto, ei aqui que eu estou contra os profetas, disse Jeová, que roubam, hurtam mis palavras, cada um de seu mais cercano, disse Jeová. Ei aqui que eu estou contra os profetas que... Habla aí para mim, que eu não estou entendendo essa palavra, não. Que o quê? O que é endulçar? Não habla a verdade, põe um açuquita assim para que é mais fácil de escutar. Endulçam. Disse 31, disse Jeová, ei aqui que eu estou em contra os profetas que endulçam suas línguas. E dizem assim, ele ha dicho. Toritu, ei aqui, disse Jeová, eu estou contra os que profetizam sonhos mentirosos, e os que cuentam e hacen errar a mi pueblo com suas mentiras, e com seus enganos. Lisonjas são enganos. E eu não os enviei, nem lhes mandei, e nenhum proveito fizeram a esse pueblo, disse Jeová. Amado Deus e Padre, habla
em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Por acaso sou eu Deus de cerca e não de lejos? Eu só atendo aqueles que estão aqui, cerquita de mim. Eu não atendo em qualquer lugar. Quando Deus está falando, eu sou Deus de cerca e não de lejos, Ele não está falando apenas de distância. Ele está falando de antiguidade. Ele está falando de antiguidade também. Como pastor, se ele está falando de cerca e lejos, porque na antiguidade ele foi Deus. E no começo, em el beginning, em Gênesis, ele foi Deus. Ele demonstrou seu amor, sua graça, por aqueles primeiros homens, Adão, Eva, allá no Edém. Ele visitava a los homens, Adão e Eva. Muitas graças por prestar atenção em minha palavra. Ele deu graça a eles. E visitava todas as tardes. Deus descendia de seu trono de glória e descendia hasta o lugar onde estava Eva e Adão. Porque ele venia a receber a glória. Porque não existia culto, não existia sacrifício. Aí nesse tempo, não existia culto e sacrifício para que Deus quedara em seu trono e eles aqui fazendo cultos de sacrifício e echando glória para arriba. Não, Deus venia, em vez de nós outros reunir como igreja, como estamos reunindo aqui, para echar glória para o céu, Deus descendia hasta Adão e Eva para cosechar o que eles tinham para ele, honor e glória. E Deus subia de novo. E eles se sentiam cerca de Deus. Eles se sentiam cerca de Deus. Mas por acaso sou Deus apenas de esses que estavam cerquita, que de onde descendia, agarrava a glória e volvia para meu trono? Sou Deus apenas para eles? No capítulo 6 de Gênesis, habla que o homem quedou 6 capítulos, não sabemos exatamente que tempo, uns 600 anos mais ou menos, 700, 800 anos, 1000 anos, sem sacrificar nada a Deus. E eles, nesse intervalo, eles pecaram e foram destituídos da glória de Deus, nesse intervalo. E eles não sabiam como volver para Deus. Eles não sabiam como recompensar, como pedir, como fazer. A ponto de pecar. No capítulo 6, nasce Sete. E a Bíblia está falando o que no capítulo 6? A Bíblia está falando que aí, no capítulo 6, começou o homem a fazer sacrifícios para conectar com Deus. A partir do capítulo 6, antes, ele não sabia como, o que fazer. No capítulo 6, o homem começa a fazer sacrifício para volver a conectar com Deus. Agora, tudo isto passou, Deus conectava, eles conectavam, ora, e está tudo bem, não? Mas é Deus apenas de los cercanos, de eles allá? Não. Há um que passaram 4.500, 5.000 anos, hasta nós outros. Há um que passaram
5.000 anos hasta nosotros. Nuestro Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy, será el mismo para la eternidad. E assim como Ele escutava Adão e Eva de cerquita, Ele escuta nós outros, nossas orações. Assim como Ele recebia o sacrifício da família de Sete, Ele recebe nosso sacrifício. A única coisa é que o sacrifício que fazemos hoje é diferente do sacrifício do antigo, porque antigamente era sacrifício de animais, sacrifício de animais, de sangue de animais. E hoje, Deus não quer saber mais de sacrifício de animais, porque vivemos um tempo diferente, onde que a graça de Deus foi revelada para nós outros, e a graça de Deus se chama Jesus Cristo, e o maior sacrifício hecho por homem para salvar toda a humanidade. Através de Adão se perderam a humanidade, através de Cristo se salva a humanidade, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E portanto, nosso Deus, assim como escutava as orações allá, escutava os rogos de Isaías, recebia os sacrifícios de eles, Deus hoje não quer saber mais de sacrifício de animais, porque Cristo é o sacrifício melhor e maior para conquistar todos nós outros. Cristo é o sacrifício, o Cordeiro de Deus. Cristo é a nossa salvação, Cristo é o sacerdote hoje. Então, hoje, o sacrifício que Deus quer é o quê? O que a Bíblia habla? Qual é o sacrifício que Deus requer de nós outros? Qual é? Sacrifício de obediência e alabança. Tem uma música hispana que cantava alguma coisa. Fazemos sacrifício de alabança, alabanças ao Senhor. Quem acorda? Muitos anos eu escutei cantar algo assim, mas nunca aprendi essa música. E sempre eu trago ela em minha memória. Vou buscar na internet para me aprender. É hispana essa música. Sacrifício de alabança, sacrifício de obediência, é o que Deus requer de nós outros. Não importa se estava muito lejos eles, Deus escutava, Deus recebia o sacrifício allá. Não importa se está muito lejos em Judá, 5 milhões de anos, não, em 5.000 anos, não importa. Deus é o mesmo Deus que escutava allá e que escuta aqui também. Escute nossas preces, escute nossas orações, está mirando para nossa obediência e mirando nossa fé delante de Ele. É nosso Deus. Por isso a Bíblia está fazendo pergunta para o povo de Israel: por acaso eu sou Deus de lejos e não de cerca também? Sou Deus de cerca e não sou de lejos também? Eu sou Deus para todas as idades, para toda a legiatude que existe, não importa onde uno vive, se vive na serra, se vive em vale, aonde uno estiver, aí eu estou mirando cada um de vocês. Porque há gente que vive a vida tão tranquila, tão despercebida, que pensa que Deus não vai perder seu tempo a mirar para mim. Deus não vai perder seu tempo a mirar para mim. Deus não está apontando aqueles que não chegam à igreja, aqueles que não vêm domingo, miércoles a uma igreja. Deus não está apontando nada. Não, isso não existe. E a Bíblia abre o profeta Isaías. Quantas estrelas tem no céu? Milhões e de milhares. E eu conosco todas por seu nome. Certamente, eu não vou olvidar de uno que foi criado por mim. Eu não olvido de nenhum de aqueles que essas manos criaram. Nós outros estamos sempre em la mente de Deus. Nós outros temos que acordar que um dia estivemos no coração de Deus e na mente de Deus, e nós outros seguimos no coração e na mente de Deus.
Porque Ele é nosso Deus. Deus trata com nós outros de uma forma toda especial, irmã. Deus trata com nós outros de uma forma toda especial. Hasta antes de Cristo chegar, Deus tratava com nós outros de uma forma particular. Assim como tratava com Moisés. E falava, você é meu amigo particular. Abraão, amigo particular. Deus trabalhava com cada um segundo a fé, segundo o querer, segundo a obediência. Deus tratava com cada um em particular. Não mais, pastor, não mais. Não mais. Não, pastor, não. Porque senão, para que seria a igreja fundada sobre Cristo? Sobre esta roca eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno não têm poder sobre elas. E quem é a igreja de Deus? Nós outros. Nós outros somos a igreja de Deus. A igreja somos nós outros. Mas na igreja há muita gente enganando por aí, se enganando. Há muita gente se enganando. Porque muita gente está confundindo, Martim, que a igreja é o nome que está na porta, um building bonito, e um nome, um building feio, e um nome, uma igreja simples, humilde, é uma igrezita que não construíram nada, não pinta, e que é daquela igrezita feia, e com nombrito, igreja Poleiro de Ángeles. Existem muitos nomes da igreja por aí. Estão todos enganados. Estão todos enganados. Quem vai para o céu não é a igreja Assembleia de Deus, não é a igreja presbiteriana, não é a igreja bautista, não é a igreja Manancial de Bendições, não é nenhuma igreja que tenha um building mais bonito que o outro, que tenha figuras de santo, quem vai para o céu é o povo que serve a Deus dentro desses locais. Eu não habito em templos hechos por manos de homem. Quem hizo esse templo aqui? Quem construiu esse templo? Pastor Carlos e uns ajudantes. Foi eu e alguns ajudantes construímos esse templo. E Deus habla, Deus não habita em templo hecho por pastor Carlos, por pastor José, por pastor Tonico. Deus não habita em um espaço vazio como este. Por isso, pastor Carlos, sabendo, comprou cias em China, confortável, pintamos com uma cor bonita, onde que não cansa nós outros estar aqui dentro. Você cansa de estar aqui dentro desse building? Não cansa, não? Porque está bonita a pintura, está tudo bonito, a luz está bonita, e não cansa porque pastor Carlos comprou cia, onde? Em China, umas cias confortáveis, ai. Por que, pastor, faz essas coisas? Porque Deus habita em quem vai sentar em essas cias. Deus habita em quem vem aqui sentar como vocês estão sentados. Para ir que? Confortavelmente para escutar Deus falar. Mas há muitas igrejas como esta, que tem esse espaço hasta maior, aonde que os pastores não têm o que falar, aonde que os pastores não conhecem da palavra e não falam a palavra. Por isso, falou Jeremias, eu estou em contra os pastores que sobem no púlpito da igreja para contar sonho. Oh, irmãos, eu sonhei que Deus está volvendo. Aí os irmãos tontos, os ignorantes, aleluia, yes, aleluia. Por que você está gritando, hablando? Porque o pastor falou que sonhou que Cristo está volvendo. E Deus falou através do profeta,
eu só encontro pastores que vêm delante do púlpito hablar, contar seus sonhos. Porque a igreja não é para contar sonhos. Porque o que salva uma pessoa não são sonhos. Ô pastor, eu sonhei ayer que nós outros estávamos. Queda com seu sonho para você. Pastor, mas eu queria saber o que significa meu sonho. Vai perguntar a José de Egipto. Que é ele que Deus levantou ele para decifrar sonhos. Eu não decifro sonhos. Vai perguntar a José de Egipto. Allá. Pastor, por que você me trata assim? Eu não estou te tratando mal, eu só estou te falando a verdade, porque também a palavra de Deus falou. Ai de los pastores que endulçam a palavra para enganar a mis servos. Porque há pastores que chegam, pastor, eu sonhei. Aí, ele para exibir que ele é servo de Deus, que ele é grande, conta o sonho para mim e eu vou decifrar esse sonho para você. Pastor, eu sonhei com isso, eu sonhei com aquilo, eu sonhei. Olha, irmão, isso aí é um homem montado em um cavalo, e já, não sei mais nada. E pastor, não tem que ser decifrador de sonhos, não tem que endulçar a palavra para que os membros quedem felizes com ele. Não quer se você está feliz comigo ou não. A única coisa que me importa é que você quede exatamente como você está, porque a palavra te chamou a atenção, te cautivou. Sim ou não? Eu mirei que você estava rogando com sua filha. Lógico, hasta um certo ponto. Quando comecei a falar verdades, você parou de rogar e pôs os olhos em mim e não quitou mais. É isso que me importa, irmão. Eu não estou importando se você me ama, se você... eu amo esse pastor. Nossa, que pastor guapo. Nossa, que... Me chama, ele é feio. Não necessita me achar guapo. Nossa, que pastor. Não necessita me achar inteligente. Por tudo que tenho adentro de mim, vem de Deus, não é meu. Se eu não tiver a Deus, se eu não estudar a palavra de Deus, se Deus não tiver em mim, e eu buscando a Ele, eu não teria nada para falar para vocês hoje. Eu tinha sonhos para contar, ia inventar sonhos. Inventar coisas, falar. Deus mandou falar isso, Deus mandou falar para vocês dois casarem. Casa rápido. Deus falou para casar essa semana. E os teres iam querer, será que Deus mandou mesmo? Será que Deus mandou? Irmãos, se Deus mandar, eu hablo. Se não mandar, eu não vou estar falando, inventando. E se Deus mandar falar que você está malo, eu vou falar. E você vai quedar enojado e eu vou seguir falando. Não vou calhar. Não vou calhar meus lábios. Vou profetizar. Manifestar a graça. Vou bendizer a quem Deus queres bendizer. Eu vou fazer isso sempre. Não vou calhar meus lábios. E quero que você receba, porque eu quero profetizar por vocês, através dessa música que estou cantando. Sobre isso vi. Abre suas mãos se você quer receber profecia. Eu vou profetizar e depois vou ensinar a vocês o que é uma profecia, tá bem? Por isso que eu estou falando. Martim, abre suas mãos e receba. Sobre isso vi, vou profetizar. Nenhuma maldição os alcançará. Vou falar de novo. Mira ela como está. Ela é linda. Sobre isso vi, vou profetizar.
nenhuma maldição os alcançará. Vou falar de novo, fica quieta. Vou chegar um pouquinho mais aqui. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição os alcançará. Todos já receberam? Vocês estão crendo que maldição nenhuma vai alcançar vocês nesse resto de ano em suas vidas? Porque eu estou profetizando agora. Vocês que têm negócios, maldição não vai alcançar seus negócios, maldição não vai alcançar seu taller, maldição não vai alcançar, porque vocês são povo de Deus, e palavra de Deus está falando que vocês são bendecidos. Oi! Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição vos alcançará. Eu sei que Deus, eu sei. Aí pergunta assim para mim: como você sabe, pastor? Pergunta: como você sabe, pastor? Sei que Deus tem para ti um manancial cujas águas nunca secará. Sabe o que é um manancial? Um rio. Que as águas nunca vai secar. Manancial não é um rio. Manancial é um pouquinho de água que llena rios. Cujas águas nunca secará. Sei que Deus tem para ti um manancial cujas águas lamacha, lagaiá, lamacha, lagaia, saia, nunca secará. Pastor, você profetizou? Profetizei. Você recebeu? Você guardou? Canalizou? Sua empresa não vai receber maldição nenhuma. Você só vai crescer. Assim como começou, vai seguir crescendo. Está entendendo isto? Seus negócios não vai diminuir. Agora, pastor, o que é profecia? Eu quero entender o que você hizo hoje com nós outros. Estou predicando a palavra e decidiu profetizar. O que é profecia? My friend, profecia é alguém que tem vontade de mirar você prosperar. Ele não habla palavras de si mesmo, ele habla palavras de Deus para você. Porque a Bíblia habla que a palavra de Deus tem poder em la boca de aquele que predica e que habla. Ah, pastor, eu não creio. O problema é tuyo. Não creio nessas coisas, pastor. Ah, o que você está fazendo aqui? Se a Bíblia habla em Hebreus 11 que não se sirve a Deus sem fé. Sem fé é impossível servir a Deus. E se você está servindo a Deus, é porque você crê que aquilo que está escrito na Bíblia é verdade. E eu não estou aqui falando nada que não está escrito na Bíblia. A Bíblia habla que sua palavra, Deus habla que sua palavra tem poder em la boca de seus servos. É por isso que quando eu hablo mi boca para predicar a palavra, eu estou falando aquilo que a boca de Deus queria falar, mas Ele é Espírito e está no cielo e usa a mim para predicar para vocês.
Eu sou boca de Deus aqui para vocês hoje. Qualquer coisa que eu falar, eu tenho que ser sensato. Sensato. Deus respalda hoje. Qualquer coisa que eu falar hoje, Deus respalda. Porque foi Ele que me pôs aqui para predicar. Então, se eu hablo, irmãos, a mim não me gusta de falar muitas coisas. Porque principalmente maldição. Se eu echo uma maldição, um predicador que tem intimidade com Deus, echar uma maldição, irmão, não pensa que ele está rogando e que essa maldição não agarra porque ele é apenas homens usados por Deus. Homens usados por Deus. Por isso eu evito de falar. Pido às pessoas que convivem comigo, não quedem me confrontando para que eu não hablo coisas sem querer e depois venha me arrepender. Irmãos, quando vocês encontraram um pastor, um homem de Deus, e você entender, não esse homem, ele vive a palavra de Deus. Ele esforça para viver no que ele predica, no que ele vive. Tenho orgulho de ter ele como seu amigo, mas não confronta. Não confronta. Porque Deus odeia. Deus não gosta de pessoas que maltrata servos de Ele. Porque não está fácil encontrar servos de Deus nos dias de hoje. Não confronta servos de Deus. Talvez eles não tomem em conta. Assim como um dia, Maria e Arão confrontaram Moisés, os próprios irmãos. E Deus pôs uma lepra em Maria. E quando Arão mirou que ela estava com lepra, ela com medo. Ele com medo correu para Moisés e falou: Moisés, por favor, habla com Deus para não pôr lepra em mim também. Aí Moisés não sabia de nada. Mas o que está falando? Não, porque eu e Maria estavam falando mal de você. O quê? Yes. Mas isso eu não importa. Às vezes nós outros não importamos, mas Deus importa com aqueles que Ele ama. Não, eu não vou falar nada, eu não importo. Mas por favor, ora, habla com Deus para não permitir que essa lepra agarre em mim. E Moisés, pode ir tranquilo que eu vou orar. E ali quedou o povo em el deserto por 7 dias, hasta que a lepra fora sanada. Moisés não estava nem aí, não queria. Eu não pus lepra nem nada. Mas eu pus o Moisés, porque você é um servo amado. Irmão, boca de profeta, não estou falando. Pastor, mas existe profeta nos dias de hoje? Existe profeta, porque há muita gente que sai de aqui, estou indo para Atlanta e ver um culto de profeta não sei o quê. Estou indo para Amsterdã, porque aí um profeta vai falar. Não, irmão. A profecia está aqui. Este é o livro de profecia. Quando você é obediente a Deus, este livro tem poder em seus lábios. Profeta é quem tem coragem de ler a Bíblia, aprender a Bíblia, viver a Bíblia e echar bendições sobre a vida de los outros também. Portanto, o profeta é aquele que profetiza. Profetiza o quê? A palavra do livro de profecia, o que está na Bíblia.
Hoje eu estou profetizando para vocês. Hoje eu estou predicando para vocês. Vou ler um pouquinho mais aqui e vou terminar. Pastor, você falou primeiro de apologética. Apologia. Eu quero, pastor, fazer apologia ao Evangelho. Eu quero ser um defensor deste Evangelho. E no livro de Ezequiel, capítulo 36, vou ler 5 versículos e vou terminar minha palavra. Mas guarde essa palavra em seu coração, por favor. Ezequiel 36, 21, habla assim: Pero he tenido dolor al ver mi santo nome profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. 22. Portanto, di a la casa de Israel, 2 pontos, assim ha dicho Jehová el Senhor, não hago por vosotros, ó casa de Israel, senão por causa de mi santo nome, qual profanasteis vosotros entre las naciones, adonde habéis chegado. Irmãos, você sabe o que é profanar a palavra de Deus? Você sabe o que é profanar a palavra de Deus? Irmãos, profanar a palavra de Deus é eu ter conhecimento de Deus, eu ter conhecimento desta palavra e saber que para mim servir a Deus, para me viver para Deus, para me obedecer a Deus, para me receber as bendições de Deus, para me viver dando testemunho e defendendo este santo evangelho, é de eu escutar e não poner por obras em minha vida e seguir pecando, cometendo pecados, cometendo coisas que não agradam a Deus e as outras pessoas mirando. Mas esse não é cristiano, é? E por que ele vive igualito uma pessoa do mundo? Ele não conhece a palavra? Conhece a palavra de Deus, mas não dá testemunho de Deus, dá testemunho do inferno. Conhece a palavra, no coração tem conhecimento? Não, pastor, eu sei falar a Bíblia quase toda. O diabo também conhece a Bíblia. A Bíblia não é para decorar. Não, pastor, eu sei 20 versículos de uma vez. A Bíblia não é para decorar. A Bíblia é para escutar, poner para o coração e poner por obra em sua vida. A Bíblia é para transformar pessoas. Não importa o quanto você conhece da Bíblia, não importa o quanto eu conosco da Bíblia, mas se esta palavra não faz efeito em minha vida, para Deus é nada. Não adianta conhecer Bíblia para dar show. Vamos fazer um debate de versículos. Venga 10 aqui. Aí vem uma e abre 50 versículos, e os outros abrem apenas um, e a pessoa quer ir, mira, eu sou, mira, ganhei de todos. O que adianta você ganhar e não ter piedade de seu próximo? O que adianta você conhecer a Bíblia, saber a Bíblia, e viver tomando, e viver drogando, e viver golpeando sua esposa, e viver peleando com sua família, e não viver uma vida em paz, porque a palavra transforma caráter, a
palavra transforma caráter. Quando você quer ser transformado e llena-se da palavra de Deus e você quer transformar, a palavra é uma das ferramentas de Deus para transformar caráter. É apenas uma das ferramentas para transformar caráter. Não adianta eu saber muito e não viver aquilo que eu sei. Tenho que saber, poner por obra, para poder falar, e a parte de falar, testificar com minha própria vida, Deus através de mim. Quais são as ferramentas, pastor? Primeira, palavra, escute isto. E se você tem a palavra, conhece a palavra, não vive a palavra, não esforça para viver, você está profanando a palavra de Deus adentro do templo de Deus, porque nós somos o templo de Deus. E a Bíblia habla, que a Bíblia habla, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. E se você profanar o templo do Espírito Santo de Deus, eu te mato, eu acabo com você. Porque Deus não aceita profanos delante dele. Servir a Deus não é jogo. Servir a Deus não é vestir uma roupa bonita, poner uma Bíblia abaixo do braço e sair para a igreja. Servir a Deus é tomar decisão. Servir a Deus é saber que ser cristiano não é apenas uma religião. Ser cristiano é o que, meus irmãos? É um estilo de vida. Não é vestir uma roupa bonita para vir à igreja e vestir uma roupa que mostra as suas reuniões para ir para o Walmart ou para ir para outro lugar. Porque não importa aonde você vai, você é um servo, é uma serva de Deus. Não temos duas roupas para vestir. Uma para vir à igreja e outra para ir para o Walmart ou para ir para as festas. Porque há cristianos aqui nesta igreja que quando vêm para a igreja, vêm com seus vestidos tampados e tudo. Mas quando você encontra com eles nas festas, nas quinzenheiras por aí, estão faltando solamente mostrar-los as pontas dos peitos por aí. As espaldas tudo exposta. As pernas com uma roupa hasta aqui, mas rasgada hasta aqui. Se haja assim, querendo enganar a quem? A Deus. E eu miro assim e hablo, uau, a palavra tem que ser predicada. Porque servos de Deus não são assim. Servos de Deus temos que saber, nós outros somos templos do Espírito Santo de Deus. E templo do Espírito Santo não apenas dentro de casa, não apenas na igreja, aonde quer que vayamos, nós outros temos que ser o templo do Espírito Santo de Deus. Wake up and smell the coffee, igreja. Irmã Angélica, vou te fazer um pedido. Como líder das mulheres, ponga parada que vou te pedir algo. Responsabilidade. Reúne todas as mulheres que vai subir para dançar, cantar, fazer o que seja aqui arriba. Habla com elas para não vestir um vestido, uma saia arriba de 4 dedos aqui. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque todos nós outros homens que estamos sentados na primeira, na segunda e na terceira, quando há qualquer movimento, nós outros miramos a perna de vocês aqui, ó. É verdade, não é, homens? Porque isso aqui é alto, irmãos. Mulheres têm que ter decência para subir aqui.
Por isso um dia eu falei para Mari, você está beautiful com a roupa que você está vestida. Acorda que eu falei? Porque você estava com esses vestidos largos para vir cantar. Nosso grupo de alabança está tremendo, vestindo roupas decentes para subir e cantar. Porque se visse roupas, 4 dedos arriba está bem. Aqui arriba não está. Porque uma coisa é de eu estar com 4 dedos arriba e abaixo. Outra coisa é de eu estar com 4 dedos arriba, aqui arriba e um vestido rodado todavia. Vamos honrar a casa de Deus. Vamos honrar a casa de Deus. Não vamos profanar a casa de Deus. Todos vocês estão escutando aí. Quando for subir aqui, no mínimo tem que estar como Cíntia, irmã Angélica, Mário, hoje estava, eu falei, uau, Mário, a hora acertou a roupa de subir para cantar. Graças a Deus. Porque tem que ser assim, irmão. Ou nós outros buscamos servir a Deus da forma que Deus quer, ou nós outros profanamos a casa de Deus. E não venimos aqui profanar, venimos aqui receber bendição. Ou nós outros escutamos palavras e falamos, Senhor, cambia minha vida, Senhor. Não deixa de eu quedar involucrado, aí agarrado em coisas que não vai me levar a lugar nenhum. Porque são 2 ferramentas que Deus usa para cambiar caráter. Em 36:24 habla assim, Ezequiel. E eu os tomarei de las naciones, e os recorrerei de toda a terra. Não importa se é chino, brasileiro, mexicano, whatever. Recorrerei de todas as terras. E os trairei a vosso país. Esparcirei sobre vós outros água limpa. Esparcirei sobre vós outros água limpa. O que quer dizer água limpa na Bíblia, irmãos? Palavra de Deus, água que lava, água que dá banho, água que liberta. E sereis limpiados de todas vossas imundícias, e de todos vossos ídolos os limparei. 26. Os darei coração novo, e pondrei espírito novo dentro de vós outros, e quitarei de vossa carne el coração de pedra, e os darei um coração de carne, e pondrei dentro de vós outros mi espírito, e harei que andeis em mis estatutos, e guardeis mis preceptos, e los pongais por, toma minha Bíblia, Senhor. Toma para mim não predicar mais, senão eu vou começar a predicar de novo. Irmãos, pastor, como é que Deus vai cambiar meu coração de carne? Ele vai me levar para o hospital e vai mandar o doutor dar uma como habla Mari, uma injeção de que as injeções que como habla as injeções para não doler nada? Anestesia. E vai aplicar uma anestesia e vai falar para o doutor quitar meu coração, e vai vir um anjo do céu com um coração novo e vai fazer uma cirurgia e pôr coração novo. Aí, é assim que Deus vai cambiar? Mira a receita de Deus, irmão. A receita de Deus falou assim, olha, mi palavra, vou
aspergir sobre todos os teres. Eu estou aqui del alto, aspergindo a palavra de Deus para os teres. Vou aspergir minha palavra, e minha palavra vai limpar, minha palavra vai lavar, minha palavra vai quitar o desejo de servir o mundo, de servir o diabo. Minha palavra vai limpar e lavar. E depois que minha palavra limpar e lavar, eu vou llenar os teres com meu Espírito Santo. E aí o Espírito com a palavra vai trabalhar seu caráter. Se você errar, vai trabalhar seu coração. Se você errar, vai trabalhar seu querer. Se você errar, vai trabalhar para poder cambiar esse caráter impossível, impulsante que você tem, para poner um caráter sencillo, uma forma sencilla, uma forma que vai cambiar. E aí as pessoas vão poder reconhecer Cristo em sua vida, em sua forma de viver, em sua forma de fazer, na forma de falar. Aí as pessoas vão reconhecer: há algo diferente em vocês como pareja, há algo diferente em vocês como família, há algo diferente em vocês como pessoas, há algo diferente. Por que está diferente? Nós outros somos os mesmos. Não, vocês não são os mesmos. Vocês são dulces, vocês são amáveis, vocês vivem algo que eu não vivo. E eu posso ver a paz de Deus na vida de vocês. Palavra e Espírito cambia caráteres. Mas você tem que derrar, você tem que pôr a mão para arriba e falar: Deus, eu quero ser cambiado. Eu não quero profanar seu nome mais. Eu quero viver para te adorar, para te amar. Eu quero viver para testificar do reino de Deus para as pessoas que não te conhecem. Eu quero ser diferente, Senhor. Eu quero fazer apologia a este evangelho. Eu quero carregar a bandeira de Cristo em mim. Quando as pessoas mirar para mim, para minha família, para minha esposa, eles poder ver através da bandeira Jeová Nissi, a bandeira Jeová Nissi. Jesus é minha bandeira, que eles possam mirar a bandeira do cielo, Cristo em mim, que eles possam mirar Cristo em mim. Mas para isso você necessita humilhar-te delante de Deus. E a Bíblia habla que a única forma de humilhar é quando o Espírito Santo, quando você invita o Espírito e habla: Espírito Santo, viva em mim, transforma-me. E o Espírito entra em você. E há um que sua carne não quer. Não, eu estou bem. Eu sou uma boa cristiana. Queda de habla, vive de habla. Deixa que o Espírito te agarra e te põe abaixo. E que você habla: Senhor, eu quero depender de ti. Eu quero levantar-me e ser uma pessoa dependente do Evangelho de Deus. Ajuda-me, Senhor. A palavra lava, o Espírito Santo transforma. E nós outros, qual foi a última palavra que falou no texto? E que ponemos por obra. A palavra habla, lava, o Espírito transforma, e nós outros vivemos para o honor e para a glória de Deus. Trindade. Ponemos em nossos pés. Ponemos em nossos pés e oramos. E cantamos e oramos. Qual é aquela música que cantamos ayer na oração? Não sei se é a primeira, não sei se é a segunda, não sei se é a terceira ou a quarta. Uma das quatro.
Hã? Ele é digno, está bem, mas tem outra. Você cantou outra. Ele é digno. Vamos cantar Ele é digno mesmo? Está bem. Hã? Não, eu queria a outra. Qual é essa? Não, eu não vou falar mais nada. Já falei tudo que eu tinha que falar hoje. Ou ele é digno mesmo, meu amor, mas se você conseguir lá outra, qual foi? Hã? Como? Tá bem, esta é Em Tu Paz, então, vamos. Canta essa música. Em Tu Paz. Levanta as manos, dá uma relajada assim, ó. Dá uma relajada.